A gente chegou aqui já em 1956, 7 de janeiro. Já existia o aeroporto. Naquela época era comandado pela Força Aérea Brasileira, FAB. Esses aviões desciam toda terça-feira e retornavam na quarta ou quinta-feira. Eles voavam aí para frente e até uma semana eles iam até Manaus, outra semana ia no Caximba e retornavam no outro dia. Os aviões desciam com muita tranquilidade porque a pista era muito boa, muito plana, a região que eles escolheram é muito plana. Então esses aviões que eram DC-3, aquele tempo chamava CAM, DC-3, descia aí, trazia funcionário, levava funcionário para Barra, para Goiânia. E eles nos ajudavam demais da conta, esse aeroporto aí. E a estrutura, quando eu cheguei, era daquele jeito. A FAB estava ali, tinha estação de rádio, que era telegrafista também, que eles falavam com os aviões, que o avião também tinha o telegrafista também nos aviões. Não era fonia, não é internet igual hoje, né? Era aquela coisa difícil, mas a comunicação era perfeita para aqueles tempos. Esses aviões saíam do Rio de Janeiro, uma semana do Rio de Janeiro, outra semana saía de Pirassununga, estado de São Paulo. Ele nos trazia as coisas para cá, o sustento, porque a estrada era muito precária, e eles traziam parte de alimentação, trazia funcionários, médicos, enfermeiros, então eles colaboraram muito com a antiga Fundação Brasil Central. Olha, eu cheguei aqui com 12 anos, mais ou menos, não lembro se era 11 e pouco, eu sei que era entre 11 e 12. Cheguei aqui um adolescente, mas sempre esperto. Eu cheguei aqui com meus irmãos, meu pai, minha mãe, chegamos aqui, todo mundo foi trabalhar na Fundação Brasil Central, do nosso presidente Getúlio Vargas. Então, eu cheguei aqui em 1950. No dia 23 de setembro de 1950. Quando eu cheguei aqui, tinha 10 casas ali embaixo. Pouca mulher, você via mulher de chefe de longe. E pouquinha. Só era homem, era 100 e poucos homens. Ali de tarde nós ia tocar seresta, não podia entrar pinga de jeito nenhum. E nós ia para a seresta, ali tinha um pé de óleo, lá naquela pracinha lá, ali é o pé de óleo. Então nós ia para lá tocar e cantar seresta. Da Fundação Brasil Central, nas estradas de Caiapolha, eu entrei nela no dia 24 de junho de 45. Então, os engenheiros passou com a tropa de 6 burros, aí me pegaram com meu pai para cuidar daqueles burros. Aí acompanhei os engenheiros de Caiapolha, Aragaça. Então, quando veio os caminhões da Fundação Brasil Central, então de Caiapolha a Aragaça, eles veio aproveitando de fazenda em fazenda as estradas de carro de boi, até Aragaça. Aí, depois é que veio fazendo a estrada, a BR, original, que é a BR que existe hoje no traçado. Aí nós chegamos em Aragaça, aí nós foi trabalhar na construção do hotel, do escritório da Fundação Brasil Central. Aí nós atravessou para a destoca da estrada, lá para Barra do Garça, aqui para Chavantina. Aí nós veio fazendo a destoca na foice, no machado e no enxadão, pela picada do Coronel Vanik. Aí até a Chavantina. Aí, quando foi o Coronel Vanik, que foi o picadeiro, ele gastou 74 dias de Barra do Garça a Chavantina. Aí, ele chegou no dia 14 de abril de 44, aqui no Porto do Rio das Mortes. É inacreditável, chegar a gastar 8 dias daqui para Barra. Ou Aragaça, porque Barra do Garça era
uma vila também. Então a Fundação Brasil Central veio rodando de Uberlândia até Aragaça, ficou ali um tempo, não sei se uns 6 meses, depois que atravessamos o Rio Araguaia e o Barra, né? Então aqui não tinha nada, a estrada era um trierozinho. Caminhão nosso aí chegava a gastar aí, quando andava bem, 2 dias de viagem, ou um dia saía daqui de Chavantina, almoçar ali no Indianópolis. Cansei de pegar um caminhão aí, que naquele tempo não tinha ônibus. Era um caminhão, o pessoal falava pau de arara. E a gente almoçava ali no Indianópolis e chegava na Barra 10 horas da noite. Eu peguei a última vez, cheguei 10 horas da noite no acampamento, não era nem na Barra, para cada barra um pouquinho. Em 71, nós chegamos aqui na Chavantina, aqui tudo era chão, não tinha asfalto, não tinha nada. Nem na BR não tinha asfalto, a BR era de chão também. A nossa primeira energia aqui tinha o motor a óleo diesel lá do outro lado, estacionado. Aí a nossa energia era até 10 horas da noite, né? A energia elétrica era motor, era 2 Mercedes, aquele Mercedão grande. Aí eu trabalhei 10 anos nesse motor de luz. Eu trabalhava na luz à noite, aí eu dava o sinal, 15 para 10 eu dava o sinal para o pessoal acender as lamparinas, e 10 horas eu apagava o motor. O sinal eu puxava o acelerador bem para baixo, ia puxando e ele vinha. Aí a luz ia morrendo, aí eu tornava a soltar e tornava a tirar. Dava 3 sinais, aí o pessoal ia acender as velas. Todo dia. E à noite, quando estava chovendo, eu saía com a vara no pescoço, um bambuzinho, para desenrolar era aquele cobrezinho fino, enrolava, eu chegava, desenrolava. Medicamento nós tínhamos era na Barra. Essa mesmo era bem pouco, né? A cidade aqui era bem fraquinha. Depois foi melhorando devagarzinho. Aí vinha um médico para cá, ficava uns tempos, depois vinha outro, né? E assim nós foi passando. Olha, a saúde daquela época eu achava mais pura, porque era menos pessoas. Eu trabalhei com a minha mulher trabalhou até acabando no hospital. E eu, mais ele, e eu mais os médicos, eu era auxiliar dos médicos também, e nós fiquemos até acabar o hospital. Naquela época a saúde eu achava bem boa, porque a pessoa adoecia, vinha um médico de lá de Aragaça, vinha para cá e cuidava. E aí a saúde era pura. Agora só que morria muita gente de febre amarela, porque não tinha. Chegava aquele povo uma vez, morreu 6 homens novinhos de febre amarela. Chegou lá, nós trabalhamos lá, minha mulher trabalhou a noite toda, cuidando daquele povo, mas não teve jeito. Febre amarela já veio. Não tinha aquele recurso puro. Primeiro eu vim para cá para estudar, morar na casa do meu tio Joaquim, que era funcionário da Fundação Brasil Central. Eu estudei, o colégio era ali perto do antigo hotel. O professor e diretor da escola era o padre Antônio Colucci. E morei na casa dele um tempo e era ajudante dele para celebrar a missa nessa igrejinha aqui. Não tinha ponte para atravessar. Nós descia para baixo um pouco ali e passava numa balsa. A balsa era um coxinho de madeira. Ela não era uma canoa completa, era um coxo. Nós atravessávamos o rio, para lá, para cá. A balsa, quando eu cheguei aqui, já existia a balsa, porque passava as máquinas por outro lado para abrir a estrada daqui para o Garapu, um posto avançado da Fundação. Mas depois acabou a balsa, aí ficou sem balsa. E o transporte aí, nós passava de canoa também, não tinha estrada quase naquela época. Então, 1968, 64, por aí assim, a Fundação fez balsa. Fez uma balsa, veio o
soldador de aragaças. Ela saía aqui e ia lá, e tinha um cabo de aço ali enfincado, uma madeira, um cabo de aço, acho que de 1 polegada e meia, não lembro bem, deve estar por aí ainda esse cabo, puxava daí lá, e a balsa era amarrada com uma roldona bem grande no cabo de aço, e tinha as orelhas dela assim para amarrar, e ela não descia, ela corria riba, né, passava a graxa para ficar lisa no cabo de aço, a gente empurrava. Tinha vez que tinha motor, outra hora era na zinga, e eu mesmo trabalhava só com a zinga, empurrando a balsa até lá. A ponte foi construída nessa mesma época que nós veio. Ela foi construída. Porque nós chegou, estava terminando de fazer ela. Mas ainda não tinha acabamento, né? Essa ponte aqui, a inauguração dela foi em 73. Aí foi feita pelo Estado, né? O Estado é que construiu essa ponte aqui do Rio das Mortes. Eu sei que ali era um monchão, ou morro, e o padre Humberto Angeloni era o nosso professor, ele se interessou em construir a igreja e de fato construiu. Então ele conseguiu pela prefeitura, ou a prefeitura de Barra do Garça, se não me falha a memória, para cortar o morro aí, porque você vê que aí ela está dentro do morro lá em cima, que lá é morro, não é construção. E ele conseguiu e depois construiu ali. Foi construída exatamente com ação comunitária. Um ajudava os fazendeiros, fazia leilão, dava dinheiro para comprar o material, outro vendia soja. Foi dessa maneira que foi construído. A gente ajudou na parte de baixo ali da laje. Inclusive eu trabalhei ali para aproximadamente umas 8, 10 horas ajudando a mexer com concreto. Eu não era pedreiro, mas servia como servente ali no trabalho. O governo era na pá, na enxada, fazendo a massa e tocava de carrinho lá para cima, para fazer a laje lá em cima. Aquela ali foi a primeira, onde tinha o finado padre Cubaquinho, aqueles padres velhos, o filho Antônio, que tudo padre. Era ali onde nós fazia os leilãozinhos, os sinozinhos. Ainda tem lá o sino, eu toco lá quando eu estou falando com o povo mostrando, eu digo, olha, o finado da Tiel que tocava chamando o povo. Não, tinha só só a área lá, mas não tinha praça feita não, só estava a área e a igrejinha lá no fundo. Foi tirado mesmo para a igrejinha e ninguém entrou. A igrejinha que tem lá da pracinha, ela foi construída em 47. A primeira igrejinha nossa. O primeiro padre nosso foi o padre Cubaquim. Aí depois do padre Cubaquim veio o padre Pedro, né? Aí depois do padre Pedro foi o padre Domingo, né? Pois é. Aí foram os primeiros padres que veio pela fundação, né? Isso é muito importante, preservar a história, principalmente dos fundadores, que os fundadores são meio abandonados aqui, o pessoal não valoriza muito. Não é que tem que dar nada para nós, mas valorizar um pouquinho, nós somos desvalorizados. Hoje a cidade está boa. Em vista daquele tempo, hoje está uma beleza. É muito bom. Melhorou muito. O pessoal, os políticos mesmo, né? Fez muita força aí, trabalhou bastante. E está melhorando a cidade cada vez mais, né? Medicamento, nós estamos muito bem com medicamento. Muito médico bom. Está de parabéns. Está muito bom. Não existe presente sem passado. Então todo mundo quer perseverar a história de nossa cidade, Chavantina. Para isso tem até o hino. Não, a nossa cidade, graças a Deus, está atingindo a nossa imaginação. Porque a gente fica assim no começo, você sabe, tudo é devagar. Mas todos os prefeitos que entraram, cada um fez a sua parte. E então agora esse que está agora, está fazendo a parte dele. A nossa cidade está bonita, muito cuidosa, a saúde está muito boa. E olha, eu vou te falar, cada dia a nossa cidade está melhorando.
esperança que se fez realidade. Hoje nós estamos frente a frente com o progresso da nossa cidade.